Caso Marielle avançou e o desespero de Bolsonaro também, porque agora o caso está federalizado, está mais perto da Polícia Federal e também de Flávio Dino. E o principal suspeito de ser o mandante do caso Marielle é um político lá de Rio das Pedras, onde Bolsonaro e toda a sua família possuem negócios e situações sombrias e muito obscuras. Com o avanço do caso, novos desdobramentos podem acabar ocorrendo dentro de Rio das Pedras. E esses segredos sinistros de Bolsonaro, Adriano da Nóbrega, Flávio e Fabrício Queiroz podem começar a surgir, o que desespera Bolsonaro ainda mais, porque a situação dele politicamente e juridicamente é terrível. Na sua opinião, Bolsonaro está apavorado com o caso Marielle? Qual é o envolvimento de Bolsonaro com o caso Marielle? Deixe seu like porque de fato Marielle assombra Bolsonaro e se inscreva no canal. O caso está agora finalmente federalizado. Já houve uma tentativa de federalização no passado, o caso não foi federalizado, mas agora ele foi. A Justiça do Rio de Janeiro enviou o caso para o Superior Tribunal de Justiça, ou seja, o caso está nas instâncias federais. E por que o caso foi federalizado? Por conta da suspeita que existe e sobre o Domingos Brazão. Esse nome ele é fundamental para você entender o relacionamento de Bolsonaro, entender o relacionamento de Rio das Pedras e como isso afeta e desespera Bolsonaro e outras figuras políticas do Rio de Janeiro. O Domingos Brazão ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Já teve uma trajetória lá no Legislativo. Só que aí, pelo fato dele estar presente, estar sendo investigado, o caso foi para o STJ. No STJ vai haver uma proximidade maior com a Polícia Federal e com o Flávio Dino, por enquanto, né? Porque ele ainda é o ministro da Justiça, não sabemos se ele vai para o STF ou não. Mas nesse momento o Flávio Dino está bem perto do caso Marielle, um desejo dele desde o início do governo Lula. Em março, pessoal, a Justiça do Rio de Janeiro havia negado um pedido de investigação contra o Domingos Brazão. Só que depois da delação do Elcio de Queiroz, que foi lá o motorista, né, que estava junto com o Rony Lessa, as investigações voltaram ao foco para o Domingos Brazão e agora a investigação está federalizada. Isso tem provocado uma enorme tensão no Rio de Janeiro. Por quê? Porque a família Brazão ela está inserida nesse caso Marielle e existem muitos desdobramentos políticos ou muitas ramificações políticas. Para vocês terem uma ideia, o Domingos Brazão é suspeito de ser miliciano. Ele foi citado lá atrás no relatório final da CPI das milícias e ele tem uma família muito grande. Por exemplo, o Chiquinho Brazão é deputado federal. O Manuel Brazão é deputado estadual. E nós temos o Valdir Brazão, que é um agregado da família, tem usado o sobrenome da família Brazão para fins eleitorais. E ele é vereador. Todos eles ali fazem parte desse clã Brazão que tem relação com as milícias do Rio de Janeiro. Em 2019, para vocês terem uma ideia, o Adriano da Nóbrega e o Rony Lessa, eles integravam o escritório do crime. E naquela época, eles entraram em contato, a milícia do Adriano da Nóbrega entrou em contato com o Domingos Brazão para o pagamento de propina para uns servidores lá do Rio de Janeiro. E a gente sabe que se tem Adriano da Nóbrega, tem Flávio Bolsonaro envolvido na história também. Porque Adriano da Nóbrega era quase um parceiro do Flávio Bolsonaro. A esposa e a mãe do Adriano trabalhavam no gabinete do Flávio. E duas contas abastecidas pelo dinheiro das rachadinhas do Fabrício Queiroz eram administradas pelo Adriano da Nóbrega. Então, há uma relação perto. E aí, qual que é o lance? Olha só, em 2019, e todos eles são de Rio das Pedras. Em 2019, a PGR havia solicitado uma investigação contra o Chiquinho Brazão. Uma investigação que não foi para frente. O Bolsonaro, ele concedeu passaporte diplomático para a esposa e para o filho do Chiquinho Brazão. Por que ele fez isso? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas era a época que eles estavam sendo investigados. Com o passaporte diplomático, eles poderiam fugir do Brasil. E como nós falamos, a família Brazão, ela possui vários postos de gasolina no Rio de Janeiro e uma trajetória política em Rio das Pedras. Rio das Pedras, como nós falamos, era o local
o reduto do Adriano da Nóbrega. O Fabrício Queiroz, quando estourou o caso das rachadinhas, ele foi se refugiar em Rio das Pedras. A família Bolsonaro tem alguns imóveis, né, muito suspeitas, que a família Bolsonaro tem alguns imóveis lá em Rio das Pedras, adquiridos à parceria do Flávio com o Adriano da Nóbrega. E aí começa a entrar Marielle Franco em Rio das Pedras, porque a esposa do Adriano da Nóbrega, em depoimento à Polícia Federal, disse que o vereador Cristiano Girão, que foi um dos suspeitos no início do caso Marielle, disse que havia um receio que a Marielle pudesse expandir os seus trabalhos para 3 comunidades do Rio de Janeiro: Gardenia Azul, Rio das Pedras e Cidade de Deus. Esse é o problema. Então, e elas ficam tudo muito próximas, né? Salvo me engano, o Rio da Gardenia Azul fica entre Rio das Pedras e Cidade de Deus. Você pode colocar aqui nos comentários se você sabe mais sobre a geografia do Rio de Janeiro e a localização desses pontos estratégicos. Mas havia um receio que os trabalhos de Marielle Franco pudessem avançar nessas 3 comunidades. Aí pegaria o trabalho e as influências da família Brazão, do Adriano da Nóbrega e de outras milícias do Rio de Janeiro. Porque o problema da Marielle Franco eram as milícias do Rio. Então esse trabalho dela iria expandir pelas comunidades e isso atrapalharia, claro, o trabalho das milícias ou a atuação das milícias. Esse era o grande pepino. O Lula, pessoal, quando houve a delação do Elcio Franco, ele falou, segundo a revista Veja, que ele queria ter uma proximidade maior com esse caso da Marielle. Então isso mostra que há um interesse do governo federal, claro, em cima disso, muito diferente do que acontecia na época do governo Bolsonaro. Bolsonaro poderia ter investigado o caso Marielle, ele não fez, ele fez pouco caso, ele nunca se interessou de verdade pelo caso Marielle. E isso levantou várias suspeitas, porque nós sabemos que há aquele áudio da esposa, da irmã do Adriano da Nóbrega, falando que a cabeça do irmão estava posta a prêmio pelo Palácio do Planalto, a relação do Adriano, a relação do Flávio, Marielle Franco. O Bolsonaro, ele deveria ser o maior interessado em resolver esse caso, mas ele não quis fazer isso. Por que não? E por que o Bolsonaro seria o maior interessado? Porque existem especulações a respeito do nome dele. Toda vez que sai o caso Marielle, ele treme, especula que foi o Bolsonaro, que ele participou, a relação do Adriano da Nóbrega, é uma coisa muito esquisita. E o Bolsonaro, mesmo que ele não tenha envolvimento direto com esse caso, ele tem um envolvimento lateral por conta dos suspeitos e também da família Brazão, que ele deu passaporte diplomático. Por que ele fez isso? Ninguém sabe. Olha só que coisa muito estranha. A Raquel Dodge, em 2019, na época que ela era Procuradora-Geral da República, ela solicitou uma investigação contra o Domingos Brazão. Só que o Raul Araújo, em 2020, Raul Araújo, aquele mesmo que na época que ele era ministro do TSE, ainda é ministro do TSE, ele votou contra a cassação do Bolsonaro. Mas meses antes de ele virar ministro substituto do TSE, em 2020, ele votou contra a federalização e a investigação contra o Domingos Brazão. Disse que não tinha provas e falou o seguinte: não vamos votar essa investigação no STJ, vamos deixar no TJ do Rio de Janeiro. Muito estranho. Só que agora não temos mais Raquel Dodge, não temos nem mais Augusto Aras. Esse caso agora pode cair nas mãos de um novo PGR. E por isso que o Rio de Janeiro está muito tenso. Há uma tensão muito forte, porque o que vai acontecer? Como nós temos uma família de políticos envolvidos, as investigações podem acabar afetando outros milicianos, outros políticos e os desdobramentos podem ser simplesmente nefastos no período eleitoral, no ano que vem. Então você começa em Rio das Pedras expandindo para áreas de influência de outras milícias que têm relacionamento com políticos. E em Rio das Pedras, se você começar a cavucar as coisas ali, coisas da família Bolsonaro podem começar a surgir. E o relacionamento deles com o crime organizado. Que essa sempre foi a grande suspeita e o grande problema do caso das rachadinhas. O relacionamento e envolvimento da família Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro com o crime organizado. Isso não é um crime de corrupção, crime do colarinho branco, não, é um crime direto, crime comum. Então esse é o grande problema e a grande tensão que Bolsonaro sempre tem e sempre vai ter com o caso Marielle enquanto isso não for investigado, enquanto todas as investigações não forem encerradas. Marielle continua assombrando o Bolsonaro e talvez esse seja o motivo para ele continuar à noite chorando no banheiro.